Boa noite, saudações rubro-negras. Como vocês podem ver aí no título da matéria, né? Parece que para o Flamengo o Campeonato Brasileiro não é prioridade, né? É, a gente, depois de um jogo de meio de semana muito bom contra o Palmeiras, no qual vencemos por 2-0 a equipe paulista, sabíamos que teríamos esse jogo no final de semana contra o São Paulo, intercalando esses jogos da Copa do Brasil. E seria um jogo bastante complicado porque se a gente pegar o recorte do Flamengo dos últimos anos, nós vamos perceber que é um padrão. Quando tem jogo de Copa do Brasil ou de Libertadores, e entre esses jogos tem algum jogo do Campeonato Brasileiro, a prioridade do Flamengo sempre é o campeonato, sempre é as Copas. Então, assim, parece que para o Flamengo hoje, a competição menos importante é o Campeonato Brasileiro. Mas para nós torcedores, a gente sabe que, junto com a Libertadores, o brasileiro sempre foi o campeonato mais importante, né? A gente passou aí muitos anos sem conquistar a Libertadores, né? Teve a de 81 e apenas em 2019 conseguimos conquistar o nosso segundo título. E para o torcedor rubro-negro, o Campeonato Brasileiro sempre foi o campeonato mais importante. E ultimamente a gente não tem visto isso, né? As decisões que a diretoria, junto com a comissão técnica que participam das últimas equipes do Flamengo, nós observamos esse padrão, no qual sempre quando tem algum jogo da Copa do Brasil, o campeonato sacrificado é o Campeonato Brasileiro. E aí eu me questiono por que dessa decisão da prioridade da Copa do Brasil. E aí fica claro e evidente que é pela questão financeira, né? É uma diretoria que nessa parte da questão financeira a gente não tem do que falar, mas esportivamente a Copa do Brasil, na minha opinião, e eu acho que da maioria dos torcedores, é uma competição que tem um nível abaixo quando se trata de Campeonato Brasileiro. Um torcedor, por exemplo, sei lá, do Cruzeiro vai chegar aqui e vai querer tirar onda pra cima do Flamengo e dizer: não, a gente tem 6 Copa do Brasil, vocês só tem 4. Pô, a gente vai dizer: foda-se, pô. A gente tem 8 brasileiros, Campeonato Brasileiro. Brasileiro é muito mais importante. Quem são vocês? Tá entendendo? Eu acho que eu tenho essa visão e acho que a maioria tem também, né? Assim como a Libertadores seria aí o topo das competições, né, que a gente disputa, e o Mundial ali também o máximo que poderia se chegar, mas que hoje em dia a gente sabe que pela disparidade financeira dos clubes europeus com os clubes do resto do mundo, inclusive com os clubes aqui do Brasil e de toda a América do Sul, a gente sabe que é praticamente impossível hoje em dia você conquistar um campeonato mundial, né? Porque os melhores jogadores a gente exporta para lá. Não tem condição da gente ter os melhores jogadores atuando aqui. Então, assim, eu penso dessa maneira, né? Que o Campeonato Brasileiro é um campeonato mais importante do que a Copa do Brasil e não entendo o porquê de você desvalorizar assim a competição, né, cara? Porque você é o líder do campeonato, você tá ali, entra em campo defendendo essa liderança, sabendo que tem um rival que tem uma equipe de altíssima qualidade, que é a equipe do Botafogo, que tá jogando no mesmo horário e estava vencendo o jogo, retomando a liderança para eles. Ah, mas o Flamengo tem um jogo a menos. A gente pode tirar essa vantagem no jogo a menos, mas lembre-se que o jogo a menos é um jogo muito difícil contra a equipe do Internacional lá no Rio Grande do Sul. Então não é um jogo que você vai se garantir por ele. E eu vejo dessa maneira. Que para o Flamengo hoje parece que o Campeonato Brasileiro não é uma prioridade. E não é de hoje. É que isso vem acontecendo nos últimos anos. Um próprio técnico Dorival, né, ele deixou bem claro a prioridade das Copas, na qual ele usava uma equipe titular
nos jogos da Copa do Brasil e da Libertadores e colocava um time totalmente reserva, que era um time B, um time alternativo, e você tinha ali dois padrões de jogo. Um padrão de jogo com a equipe titular que jogava a Copa do Brasil e Libertadores, e um outro padrão de jogo com a equipe reserva que disputava o Campeonato Brasileiro. E ali foi uma prioridade que foi colocada e foi mostrada diretamente para nós torcedores. Não, a gente realmente está abrindo mão do Campeonato Brasileiro e vamos disputar apenas Copa do Brasil e Libertadores. E foi uma coisa que acabou dando certo, porque o Flamengo acabou conquistando as duas competições, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Mas aí você chega nesse momento novamente da temporada que você sabe que precisa de um elenco forte, que você tem um time como o Flamengo, que ele tem totais capacidades de competir pelas 3 competições, e você vai jogar um jogo de Copa do Brasil e no final de semana você tem um jogo do Campeonato Brasileiro e você vem com uma equipe alternativa, e você vê que parece que não tem um planejamento, porque o que se viu no jogo contra o São Paulo foi uma equipe que parecia um bando em campo, pelo menos na parte ofensiva. A parte defensiva ali a gente teve aquele problema da bola parada, que mais uma vez o Flamengo toma um gol de bola parada, e também as jogadas ali, principalmente com o Ferreirinha em cima do Wesley, que não, assim, eu não entendi o porquê do professor Tite ele não ter resolvido rapidamente ali aquela questão. Porque o Wesley ele ficou sobrecarregado na marcação com o Ferreirinha e o cara deitou e rolou, cara. Poderia, se o Ferreirinha fosse um jogador um pouco mais técnico, né, de qualidade técnica na questão da finalização e na questão do passe e tomada de decisão, o Flamengo já teria iniciado o jogo ali no primeiro tempo com um placar de desvantagem, com pelo menos 1 ou 2 gols, porque o cara deitou e rolou pra cima do Wesley e não foi feito nada. E aí você tem uma equipe alternativa e no segundo tempo o Tite ele tenta corrigir alguma coisa e tal e tentar colocar uma equipe pra ver se pelo menos tenta vencer o jogo colocando Arrascaeta e Gerson. Mas aí você, ao mesmo tempo, vê que parecia que os jogadores não estavam interessados no jogo, não sei o porquê. Eu não sei se essa questão de priorizar a Copa do Brasil também passa isso para o jogador e o jogador acaba entrando. Não, se eu perder aqui, beleza, porque não é a prioridade. Se eu jogar mal aqui, beleza, não é a prioridade do clube de vencer este jogo. Eu não sei se isso passa pro jogador, né? Apenas estou supondo aqui, não vamos falar do caráter de nenhum jogador, a gente sabe que são todos profissionais, né? Mas o que a gente pode cobrar como torcedor é mais empenho, né? Dos jogadores, que também, mesmo que o clube ele passe por isso de não, vamos priorizar essa competição em detrimento dessa outra, mas os jogadores que ali entram poderiam mostrar um pouco mais de empenho, né? Até porque são jogadores. Muitos dali são jogadores que não vêm jogando com frequência e que precisam mostrar serviço para o treinador. E você vê, por exemplo, alguns jogadores que entraram até no segundo tempo mesmo, depois eu acho que a entrada do Vitor Hugo e do Lohan pioraram a equipe. E os dois, assim, se o Lohan, o narrador lá não fala que ele tinha entrado, eu não ia nem saber, porque o cara nem tocou na bola praticamente. E Vitor Hugo, infelizmente, um jogador que a gente tinha uma grande esperança pela qualidade técnica dele, mas que vem se mostrando um jogador abaixo daquilo que a gente pensava, né? E aí, para finalizar essa questão, né? Para saber se realmente a competição do Campeonato Brasileiro não importa para o Flamengo, né? Se foi apenas um acaso que ocorreu neste jogo, a gente tem que ver nas próximas partidas, porque eu, assim, na minha opinião, né, eu acho que o mais difícil é você conseguir chegar à liderança e mantê-la, né? Porque o importante é você terminar na última rodada sendo líder do campeonato, porque aí sim você é o campeão. Então, a gente fica nessa dúvida, se realmente
tem essa mesma importância que o torcedor imagina para a competição, se a diretoria tem esse mesmo pensamento. E aqui, só para ilustrar alguns números, né, do que foi a partida, como a gente pode ver aqui, né, o Flamengo fez 8 finalizações apenas, sendo que nenhuma destas finalizações foi no gol, né? Então o que aconteceu no jogo do Palmeiras, que a gente ficou tirando onda, falando que o Palmeiras não entrou em campo, que a gente dominou, que não deixou chutar, que se você perguntasse qual era a camisa que o goleiro do Flamengo estava usando, o Matheus Cunha estava utilizando, ninguém ia saber porque ele não fez nenhuma defesa, não sujou o uniforme. Foi o que aconteceu com o goleiro do São Paulo, que ele também não fez nenhuma defesa no jogo, né? Então, assim, é uma coisa a se ver, a se pensar e também de ver qual é o pensamento aí de vocês aí, a opinião de vocês. Vocês acham que o Flamengo fez o correto mesmo, né? De priorizar neste momento. Não sei se é a prioridade total, né? Mas, como eu falei, ao longo dos anos parece que sempre que chega entre você poupar ou entre priorizar uma competição ou outra, o Flamengo sempre vai deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Aí você pode falar, não, mas porque o Campeonato Brasileiro, se eu perco 3 pontos aqui, eu posso, lá na frente, tem mais jogos para eu me recuperar. No mata-mata, se eu perder, já era. Tem esse ponto também. Mas será que da maneira que está se fazendo hoje, será que é a maneira correta? Você tem um time e você tirar todos os 11 jogadores ou a maioria deles para o jogo seguinte? Será que não tem um meio termo aí que possa contribuir de melhor forma para que você não abra mão de uma competição? Porque o Flamengo era o líder do campeonato. Então eu acho que até o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato, por assim dizer, como ele é mais longo, ele se torna mais demorado. Mas na minha opinião, eu acho que quando você tem o melhor elenco, ele se torna o campeonato mais fácil de se vencer. E o Flamengo hoje, a gente vê que tem um elenco de altíssima qualidade. Então, se você entra com a equipe, na minha opinião, você entra com a equipe que você pode mexer em uma peça ou outra, você vai ver lá, não, a Arrascaeta ele não tem condição de jogo, o Gerson não tem condição de jogo. Eu não vou colocar eles. Mas em compensação, outros jogadores eu posso colocar. E fora os jogadores que já são desfalques por questões de cartão amarelo, por exemplo, como foi o Luiz Araújo e o Pedro. Então esses dois jogadores já estão fora da partida. Então automaticamente já vão estar descansados para o próximo jogo. E aí você pode montar um time em cima da base que você tem. E você vai mexendo uma peça ou outra de acordo com o individual de cada jogador. E deixando claro para a equipe que a prioridade são todas as competições. Para não chegar num jogo desse contra o São Paulo, que, cara, sejamos sinceros, não foi uma grande partida da equipe do São Paulo. E você chegar contra o São Paulo e os jogadores aceitarem a derrota. Não é? Assim, eu não vou ser leviano aqui de dizer que o jogador vai entrar para perder. Isso jamais, na minha cabeça, isso não entra. Mas que no subconsciente do jogador, ele sabe que como não é prioridade, aquele jogo ali ele pode perder. Que não vai ficar pesado, não vai ficar feio para ele. Então eu acho que são questões que tem que ser... que tem que se ver internamente no clube de regatas do Flamengo. Porque o Campeonato Brasileiro, na minha opinião, é muito importante. Muito mais importante do que a Copa do Brasil. E a gente que é Flamengo, o campeonato que a gente mais gosta é o Campeonato Brasileiro. A gente quer vencer o brasileiro. Então eu acho que tem que ser olhado com mais carinho essa questão. E o planejamento tem que ser feito muito antes. Porque até os reforços que foram prometidos de vir aí, não sei, quer dizer, eu tô falando que foi prometido assim, mas se não foi, a gente vê claramente que precisam-se de reforços. Por exemplo, no jogo agora, contra o São Paulo, se você tem o volante que você disse que ia trazer, e se você tem o meia
que era o substituto do Arrascaeta, que no caso seria o Claudinho, o volante seria o próprio Marcos Antônio, que foi para São Paulo. Se você tem esses dois jogadores no jogo agora contra o São Paulo, se você tem essa mentalidade de vencer a competição e esses dois caras entram, eu acho que resolvia ali o problema. Mas aí é questão de planejamento. Tem que ser planejado, tem que ser trabalhado. E é isso. Eu acho que eu vou finalizar por aqui. Eu pergunto a opinião de vocês, né? E aí, o Campeonato Brasileiro, ele não é mais importante? Fica essa dúvida, né? Então, um abraço a todos. Saudações rubro-negras.